Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, falando hoje em crescimento do país, enfim, né? A economia melhorando, pessoas construindo, enfim, os empresários investindo, acreditando mais uma vez no país, isso é muito bom, né? E Aparecida do Norte, Aparecida vai receber um investimento de mais de 500 milhões de reais com o seu novo resort em Aparecida. E para falar sobre este assunto, estamos aqui hoje com a presença do Carmelo Moidim, que é diretor da construtora Simão e Simão. Carmelo, muito bom dia, seja bem-vindo. Que boa notícia para o Vale e para o Brasil, né? É isso aí. Bom dia, obrigado pela oportunidade de a gente poder falar um pouco sobre o nosso empreendimento. Agradeço a abrir o canal e estamos aqui para falar um pouquinho do empreendimento. Fala pra gente desse resort em Aparecida. Aqui na região não tem resort, né, o Carmelo? Pelo menos não eu saiba não, né? Não. Aliás, está acompanhado aqui do Pasquarelli Júnior, da Alameda Comunicação, e também do Rogério Dago, também diretor também da construtora. Exatamente. Simão e Simão. Na realidade, nós não temos, né, no eixo Rio-São Paulo, não tem um resort. E nós, quando pensamos em Aparecida, nós quisemos fazer algo diferente daquilo que já tem, né? Porque hoje nós temos em Aparecida 40 mil leitos já. Então, o problema não é aonde dormir, né? É o que fazer. Além do descansar, de chegar no hotel depois de um dia, né, de peregrinação e dormir, de tomar banho e ter uma boa cama. Nós quisemos também trazer algo a mais, né? O lazer, o entretenimento e fazer com que seja não só um destino de fé, de peregrinação, mas que também seja um destino de férias, né? Então esse foi o intuito de nós criarmos o resort. Então ele vai ter aí, entre entretenimento e lazer, mais de 40 itens, né? Serão 700 quartos. 700 quartos. 700 quartos. E num sistema de multipropriedade, né? Nós não venderemos hospedagem, nós venderemos uma segunda moradia. E a um preço acessível, a um preço democrático, né? Nós ainda não temos um preço definido, nós estamos acabando esse estudo de precificação, mas ele vai ser um preço que vai caber no bolso das pessoas. Nós teremos duas modalidades de acomodações, uma de 45 metros que acomodam até 6 pessoas e uma de 35 que acomodam até 4 pessoas, né? E aí o comprador vai comprar uma fração de 2 semanas, ou seja, cada quarto terá 26 proprietários. E isso gira, né, num calendário, é um calendário rotativo. A multipropriedade ainda é um negócio novo no Brasil, apesar de ele ter nascido em Olímpia, Pousada do Rio Quente, lá atrás, em 2009, mas teve uma questão de uma regulamentação que teve que acontecer, porque acaba, quando a coisa... Esse formato, Carmelo, pegou no Brasil já ou ainda não? Tá? Ou ainda é esse formato, para você ter uma ideia, hoje nós temos 80 multipropriedades espalhadas em 19 estados e ele está amadurecendo, né? Houve alguns problemas no passado, então existe um paradigma e no fundo ele começou como timeshare, né, que nos Estados Unidos é muito utilizado, porém no Brasil, até por uma questão cultural, as pessoas têm que ter escritura, têm que ter propriedade. Então, você tem isso escriturado, ele é isso herdado. Que eu queria te perguntar. No papel, como funciona ter... Você tem uma fração de um apartamento. Você tem 1/26 de um apartamento. É seu, é escriturado, está em seu nome. É herdável, você pode vender. Isso entendeu? dá retorno para o proprietário, para um desses proprietários nesse fracionamento de 1/26? Entendeu a pergunta? Por exemplo, eu sou dono de 1/26. Certo. Então, eu vou ter algum retorno nisso aí, não? Na locação do apartamento ou não? Como é que funciona isso? Na realidade, assim, eu diria para você, por exemplo, né, você tem 2 semanas. Então, você usou uma, outra, você pode locar? Pode. Ah, tá. É um negócio, é rentável, é para investidor? Não.
O que a gente vende é propriedade. Propriedade mesmo, né? Quer dizer, é uma segunda moradia, por exemplo, né? Isso está funcionando no Nordeste, isso está funcionando em Porto Seguro, está indo para Floripa. Eu tenho um amigo que tem Olímpia lá. tem bastante, né? Olímpia foi onde nasceu, né? Sim. Mas assim, em 2018 houve uma regulamentação, foi feita uma lei federal, a 13777, da qual é exatamente para regulamentar e ter algo, né? Porque no passado você comprava, mas você não tinha uma lei que regulamentasse, então você ficava meio... Você comprava título, né? Exato. Comprava o título, mas não tinha nenhuma ação sobre aquele empreendimento. Hoje então, é diferente, hoje né? não. Hoje você tem, é escriturado, é seu, você pode vender, você pode fazer o que você quiser. Giovana. Eu queria te perguntar, você falou sobre Aparecida, né? Que muitas pessoas vão para lá, fazem peregrinação, enfim, a gente sabe disso. Mas por que a escolha de Aparecida? Nós temos aqui a Serra da Mantiqueira, nós temos também Litoral. Campos do Jordão, Litoral, enfim, por que exatamente Aparecida? E por que você acha que lá esse empreendimento digamos assim, vai vingar, né? Vou vender, vou conseguir comercializar. Bom, duas coisas. Primeiro, um propósito, né? O Orlando Simão, que é o proprietário da construtora, ele fez o Condomínio da Fé em Cachoeira Paulista, tá certo? Logicamente lá não foi multipropriedade, lá foi venda de unidade habitacional efetivamente, mas foi feito num terreno dentro da Canção Nova, né? E ele fez 1.223 unidades. Né? Sendo 1.000 de 29 metros e 223 de 41 metros. E vendeu muito, né? Porque é um público fiel, é um público que realmente tem o vínculo com a cidade, com tudo. Com o turismo religioso, exatamente. Aí, nessas indas e vindas do Orlando, ele passava por Aparecida, tem que fazer alguma coisa aqui também. E para multipropriedade, particularmente, você tem que ter 3 coisas que são básicas: destino, volume de pessoas e uma estrutura hoteleira. Num primeiro momento, a ideia era fazer algo como foi feito na Canção Nova. Porém, não tinha-se um terreno, porque era para fazer em parceria com o santuário, como foi feito com a Canção Nova. Porém, o santuário não tinha esse terreno. Aí nós amadurecemos a ideia e achamos, né? E eu costumo dizer que o terreno estava reservado para nós, né? Nossa Senhora estava com o manto lá, guardando para nós. Esse terreno vai ser desses caras. Porque achar 114 mil metros em Aparecida, a 900 metros do santuário e quase vizinho do santuário, é um milagre. É um milagre. É exatamente isso, Clemente. Foi um milagre, né? Que, aliás, o Carmelo, para quem não sabe, tem uma experiência muito grande na área de shoppings pelo Brasil inteiro, né, Carmelo? Você é bem informado que você conhece muito esse mercado, né? Isso é interessante. Foram 22 anos, né? Há pouco tempo. Foi um pouquinho. E comecei exatamente no Santuário Nacional, que legal. Né? Trabalhando como gerente geral do Centro de Apoio aos Romeiros, do CAR. Foi a minha primeira experiência. Logicamente é um shopping diferenciado, né? Porque diferentemente de um shopping convencional que você ancora, lá existe uma âncora, chama Nossa Senhora da Conceição Aparecida, não tem outra âncora, né? E as pessoas vão exatamente para isso, para pagar a sua promessa, para agradecer, para pedir. Então e também fazer turismo, né? E também fazer turismo, né? Não sair e falando nesse ponto, Clemente, uma coisa também que a gente enxergou, né? E quando a Jo perguntou da questão por que Aparecida, a gente entende que além do turismo religioso, ele pode ser um destino de férias, né? E também explorar o entorno, porque se você pegar um compasso, traçar um raio de 100 quilômetros, você tem serra, você tem mar, você tem eco, você tem de tudo. Então, essa também foi uma das questões, porque o posicionamento é muito privilegiado.
né? Você está no meio do eixo Rio-São Paulo, praticamente, no meio do caminho. Você tem Campos, você tem São Bento, você tem Paraty, você tem Cunha, você tem Ubatuba, Caraguá. E tem também a expectativa do governo lançar o trem, né? Que vai fazer ligação também, exatamente. entre Campinas, São Paulo. E assim, falando em né? governo, né? Nós tivemos com o secretário, Roberto Lucena, até para apresentar o projeto para ele. E ele fez uma ponderação que, num primeiro momento, nos assustou, né? Que ele falou assim, vocês estão condenados. Aí nós ficamos, condenados a quê, secretário? A dar muito certo. Então, realmente precisa a gente... região, né? Exato. Então, voltando, né, àquilo que você perguntou, Jô, a gente acredita muito no potencial, né? O Senna estava perguntando, né, no intervalo aqui da questão do fluxo, como que isso funciona, e o santuário vem trabalhando bastante para dar uma diluída, criando novas romarias, tudo mais, e diluindo o fluxo no decorrer do ano, né? 19 teve 13 milhões de visitantes à Aparecida, logicamente 20, 21 sofreram bastante com relação à pandemia, 22 a coisa deu uma retomada e esse ano deve fechar em torno de 10 milhões novamente. Com relação, Carmelo, a Aparecida, na verdade lá a própria Santuário Nacional Aparecida, tem algum apoio, tem alguma parceria nisso aí? Com a Prefeitura também, logicamente, a aprovação de projeto, enfim, né? Como está a situação e quando começam as obras ou já começaram? Nós estamos fechando agora a questão de arquitetura, né, a contratação, e logicamente a gente está procurando os melhores parceiros em tudo que se pensa, né? Então, as obras, nós estamos prevendo o lançamento no segundo trimestre do ano que vem, efetivamente, de comercial, e aí começa a movimentação de tudo mais. Com relação ao santuário, nós temos sim um apoio do santuário, né? uma parceria, e que logicamente não posso entrar em detalhes, mas existe um apoio, né? E a outra pergunta... Projeto aprovado pela Prefeitura? A questão da Prefeitura. Da mesma forma que nós tivemos com o secretário de Turismo, nós tivemos com o prefeito, né? Com o Periquito. E assim, ele colocou toda a máquina pública à nossa disposição, porque realmente é um empreendimento que vai ser um marco para a cidade. Eu costumo dizer que a gente vai escrever uma nova história e nós seremos um divisor de águas, né, em Aparecida. Então, tem o apoio, logicamente, do poder político, né, e foi aquilo que nós efetivamente falamos para ele. Prefeito, nós não queremos nada. Estamos pedindo isenção de imposto, não estamos pedindo nada, nós só queremos agilidade, só isso, né? A hora que a gente protocolizar um projeto que realmente seja dinâmico e ágil. E será o maior empreendimento privado da capital da fé. Serão investidos mais de 500 milhões de reais, é isso, né? Isso, exatamente. O investimento previsto é exatamente esse. Até porque quando você fala em multipropriedade, você não está falando só de obra. Você está falando de todo um resort, de todo uma parte comum, e você entrega o apartamento mobiliado, equipado e com enxoval. Então, o apartamento é pronto, você vai chegar com a sua malinha, entrar, vai estar lá, sua cama arrumadinha, bonitinha, né? O frigobar. Curtir, né? Exatamente, é só curtir. O Carmelo, queria saber qual a expectativa de geração de empregos para antes, né, para as obras e depois também. Nós devemos, a nossa expectativa de geração de empregos é assim, durante a obra deve começar com 200, 300, no pico da obra deve chegar a 1.000, 1.100 funcionários, né, entre diretos, indiretos, tudo mais. E na operação a gente deve ter algo em torno, entre mão de obra direta e indireta, quando entrar em operação, entre 600 e 700 funcionários. Para fechar com você, Carmelo, muita gente está pensando, o que será que é um resort em Aparecida? O que vai ter lá de interessante para a gente poder, inclusive na própria região aqui, que muita gente se desloca daqui para lá, que é um pulinho, né? Mesmo uma hora tem em Aparecida. O que o usuário, o que o turista poderá encontrar nesse resort? Nós teremos um parque aquático de aproximadamente 8 mil metros de piscinas, né? 8 mil metros? 8 mil metros, né, de área. Nós vamos ter lá a questão de...
um hotel pet, porque assim, qual que é o nosso objetivo, né? O nosso objetivo é atender a família como um todo também, né? Então nós vamos ter atração para criança, nós vamos ter atração para adolescente e vamos ter coisa para idosos também, porque você vai lá com a sua sogra, esse era o meu interesse, a sua sogra a sua sogra vai participar de uma missa, mas pô, você vai ficar lá uma semana, ela tem problema de mobilidade, aí nós vamos ter lá uma fisioterapeuta, nós vamos ter lá uma questão de hidroginástica, tudo mais. Maravilha. Hoje a questão pet é muito forte, né? Isso. Então nós vamos ter um hotel. E assim, um hotel não é só pet, cachorro e gato, é cobra, cacatua, calopsita, porque hoje todo mundo tem tudo, né? E aí você vai poder levar o seu bichinho de estimação, deixar no hotel e ficar tranquilo. Você não fica com aquela, pô, preciso voltar para casa, preciso colocar ração, né? E aí, além da piscina, nós vamos ter quadras poliesportivas, realidade virtual, boliche, né? Passeio de quadriciclo, trilha. E então é assim, é aquilo que eu falei, né? São mais de 40 atividades. A previsão de entrega, quanto que é, o Carmelo? A gente começando em 24, né? São 4 anos. 4 anos, né? Isso. Muito bem. Falando aqui com o Carmelo Moidim, que é o diretor de planejamento e também comercialização do Aparecida Resort, que vai lançar em Aparecida esse resort maravilhoso. Todo mundo já com certeza está naquela expectativa de ter um espaço bacana para curtir Aparecida, o turismo religioso. Aí. Carmelo, muito obrigado a você, sucesso e seja bem-vindo, tá bom? Obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos. Bom dia.